nessa perspectiva que nós precisamos aprender todos os dias. Não é assim a vida. Existem aprendizados que, por mais que a gente saiba, a gente já sabe de cor. Mas, como dizia a canção do Beto Guedes, só nos falta aprender. Porque às vezes a lição a gente já sabe de cor. E essa é a grande diferença quando a gente encontra pessoas que são teóricas na vida. Existem pessoas que têm sempre um discurso pronto sobre tudo, mas têm uma dificuldade danada de viver o discurso que sabe. Isso é muito comum acontecer com a gente. A gente saber que existe uma teoria que é certa, mas muitas vezes viver essa teoria na nossa vida, na experiência prática, é um desafio. E essa música fala justamente de uma experiência que é teórica em nós. Todos nós sabemos, todos nós já estamos cansados de ouvir isso, que nós não podemos desistir. Que o caminho mais sábio é o caminho da disciplina, da persistência, da fidelidade. Todas as vezes que nós descobrimos o valor da fidelidade a alguma coisa, a alguém, a algum projeto, toda vez que nós descobrimos que vale a pena ser fiel a algum projeto nessa vida, o projeto tende a se realizar com mais êxito na nossa vida, por um detalhe simples. A fidelidade é aquele cuidado diário, é o cuidado que nós estabelecemos com aquele projeto que a gente tem, de fazê-lo aos poucos. Aí deixa de ser uma teoria. A gente não desiste, não só na teoria, mas a gente também não desiste na prática. Eu particularmente tenho muito medo. Nós que somos cristãos, que estamos o tempo todo lidando com a palavra de Jesus, a palavra de Jesus é sempre tão motivadora para nos fazer diferentes. A palavra de Jesus é tão prenhe, ela é tão cheia, tão grávida de novidades, de coisas boas. Só que a gente corre o risco de ser portador de uma teoria. Não desistir. Não desistir é sempre um desafio para nós. Porque hoje, por exemplo, você passou por inúmeras experiências em que você passou pela tentação de poder dizer, olha, eu desisto, não quero mais. Não é assim? Existem situações que acontecem na nossa vida, muitas vezes nem é fruto da nossa escolha, e que a gente não dá conta de levar até o final. Existem situações que a gente desiste no meio do caminho. A gente não consegue ser fiel até o final. É claro que existem coisas que a gente realmente precisa ser capaz de dar um basta. Mas existem muitos projetos que nos levariam a situações muito bonitas e que a gente não vai chegar ao resultado porque faltou disciplina no momento que a gente trabalhava para a realização dele. Eu recebi um e-mail que quase não tem palavras. São sempre alguns desenhozinhos e muito interessante. No primeiro momento, eram vários bonequinhos, cada um com sua cruz, carregando ali. E um deles reclamando o tempo todo, a minha cruz está muito pesada, está muito grande. Ô Senhor, me ajuda a diminuir um pedacinho dessa cruz. E aí, ele realmente recebe a graça de diminuir aquele pedaço de cruz. Ele reclama mais uma vez, e mais uma vez o Senhor atende e diminui a cruz dele também. De maneira que todos os outros estavam com aquela cruz pesada, comprida, e ele com uma cruz bem leve, porque ela estava muito pequena. Até que no outro blocozinho, né, dos desenhos, aparece, agora é o momento de atravessar o abismo. Então tinha ali um cânion, né, um abismo, e para atravessar era preciso colocar a ponte, a cruz, e fazê-la de ponte. Quem tinha a cruz maior teve facilidade de fazer a travessia. E aquele que pediu para o Senhor diminuir a cruz dele o tempo todo, estava só com uma cruz menor, ele não teve como atravessar o abismo. Às vezes nós ficamos assim, a gente desiste, a gente vai tirando um pedaço da cruz, e isso é desistir. E quando é que a gente precisa, no momento em que a gente precisa atravessar e chegar do outro lado, a gente não chega porque a gente não soube viver o período do sofrimento que tinha que viver para a gente poder chegar àquele resultado. E a vida é assim, você sabe disso na prática. Sabe na teoria e sabe também na prática. Que a gente só alcança bons resultados se a gente se empenha para chegar a eles. Essa é a disciplina de toda hora, de todo tempo, de todo instante. Essa é a sabedoria evangélica que Jesus nos ensina e que nos coloca dentro do coração como sabedoria que não deveria se despregar demais.
para cada dia o seu empenho, para cada dia o seu sofrimento, a sua alegria, e assim nós vamos alcançando bonitos resultados que já estão preparados para nós, mas que ainda precisa do nosso esforço para chegar lá.